Opa, voltamos então. Consegue ouvir minha voz? Sim, perfeitamente. Consegue visualizar a tela? Sim, aqui para mim está normal. Perfeito. Então vamos voltar. Deus não muda de opinião. E além dele ser imutável, né, porque ele é espírito, ele não está preso ao tempo, a nenhuma circunstância, ele está além de tudo, ele é a luz e não sofre nenhum tipo de variação. Nós estamos vendo aqui algumas características, né? Onde ele se mostra, ele se revela como zeloso, Elocaná, como reto, né? O Senhor Iassé, como justiça, como a nossa justiça, né? Tzidkenu, Senhor Tzidkenu, e agora Kadosh, né? Que é santo, ele é 3 vezes santo. Bom, pergunto para vocês, vocês já ouviram falar, vocês podem me dizer o que significa a palavra santo? A gente aprende como separado. Separado, né? Então, a palavra santo é separado. Vamos lá. Aqui mais um versículo. A palavra hebraica traduzida como santo vem de um termo que significa separado, né? E ser separado significa o quê? Eu peguei isso aqui no dicionário, né? Para a gente poder ampliar aí um pouco mais. Estar separado é estar afastado por separação, estar desligado, isolado, desunido, posto à distância, apartado, independente. Então, estar separado, por estar separado, ele é alguém que ele é diferente de tudo o que foi criado, ele é diferente de todo o resto, né? Por estar separado, ele é, ele é diferente de tudo o que existe, né? Então, santo, numa palavra bem assim, né, simples, seria diferente, né? Separado, diferente. A gente vê lá no Egito, né, como a gente estava comentando, que Deus ele era tratado como apenas mais um Deus, se a gente for falasse na visão dos egípcios, né? Tinha o Deus de Israel, mas os egípcios acreditavam em um monte de deuses, né? Deuses falsos, que na verdade, né, não deixa de ser entidades, né? Não deixa de existirem, mas não como aquilo que eles esperam, né? Porque os demônios, né, os anjos caídos, eles se disfarçam em uma personalidade para poder tirar o foco do Senhor e para poder receber a adoração, né? O desejo de Satã é se tornar o Senhor, né? Era ser o Senhor, era estar próximo de Deus, né? Como o Senhor, ter o seu trono lá também. Mas é impossível, né? Nenhum ser da terra. E os próprios faraós, né, os líderes do Egito e também os líderes de outros povos, os reis de outros povos, se reconheciam, né, como deuses também, né? O próprio faraó, ele era considerado como um deus. E Deus, ele é diferente, né? O Deus criador dos céus e da terra, ele é diferente, ele é separado, ele não se compara a nenhum desses deuses, né? Então, o nome de Deus, ele precisava ser separado, ele precisava ser destacado diante de todos aqueles deuses que os egípcios acreditavam. E o que Deus faz? Deus
Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta as suas características para mostrar que ele é Deus, né? Então, os juízos que nós vemos sobre o Egito é Deus glorificando o seu nome, é Deus santificando o seu nome. Então, vamos ler essas duas passagens lá em Ezequiel sobre a questão da santificação do nome do Senhor, né? De Deus tornar o seu nome santo. A pessoa que achar, pode ler. Então, espalharei água pura sobre vós, Acho e que ficareis purificados de não é esse, todas não. as... É Ezequiel 36, Ezequiel 36. 23. Ah, tá, eu li 26. É 23, tá Hum, bom. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. maravilha. Ok? Então aí em Ezequiel 36, 23, Deus diz que ele vai santificar o nome dele, assim como ele fez lá no Egito. Se a gente lê aí os capítulos, né, anteriores de Ezequiel e os posteriores, Deus vai fazer no planeta Terra com que o seu nome seja santificado. E aí fala, né, que ele vai fazer como ele fez lá no Egito. Então, o que Deus fez no Egito? Deus derrotou os deuses egípcios, né? Deus guerreou contra os deuses egípcios e manifestou ali que ele é diferente, ele não se compara, né? Ele é santo. Ninguém pode se comparar a Deus. Se a gente abrir lá em Êxodo, deixa eu ver aqui a passagem. Quem puder, por favor, abra em Êxodo 12, 12. Doze, 12. Isso, Êxodo 12, 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Ok, então aí existem outros versículos, mas, por exemplo, esse está mostrando que Deus ele não estava trazendo juízos apenas para os egípcios, mas a guerra de Deus era contra as entidades, né? Era contra os falsos deuses do Egito. Então, o nome de Deus precisava ser santificado ali, porque estava sendo comparado como mais um dos deuses. E Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas?
Ótimo, obrigado, Geraldo. Então, nós vemos aqui em Êxodo 15, 11, a gente viu em Êxodo 12, 12 e Êxodo 15, 11, que Deus, quando ele age no Egito, quando ele traz os juízos sobre o Egito, o que ele está fazendo? Ele está santificando o seu nome, ele está se exaltando dentre todos aqueles falsos deuses que os egípcios serviam, né? Então, aí tem essa questão da santificação do nome do Senhor. E Ezequiel promete que, assim como lá no Egito, o nome do Senhor foi santificado, assim também será lá no futuro. O nome do Senhor será mais uma vez santificado em toda a terra. Agora, não apenas mais sobre o Egito e os países em volta, mas um dia o nome do Senhor será santificado em toda a terra. E aí, Lucas 11, por exemplo, em Lucas 11, no versículo 2, quem pode ler, por favor? Rodolfo, eu posso fazer uma observação? Pode, claro. Nesses dias atuais em que estamos vivendo, o nome do Senhor está sendo glorificado em todo o mundo. Diante dessa pandemia aí, Deus está fazendo isso para que o nome dele seja glorificado. Concorda comigo ou não? Quando, lá na frente, né, até isso vai ser usado para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Porque o mundo vai passar por coisas ainda piores, né? Mas de fato, muita gente hoje, né, muitos locais onde se era proibido pregar o evangelho, por exemplo, estão tendo acesso com mais facilidade a ouvir a palavra de Deus, porque agora a igreja está online, né? Em diversos países comunistas, em diversos países onde é proibido, né, servir a outro Deus além de Alá. Hoje, a internet contribuiu para que as pessoas, mesmo de suas casas, possam ouvir a palavra de Deus. E até que mesmo no Brasil, a gente percebe muita gente que, né, um tempo atrás estava distante, não estava mais ouvindo a palavra de Deus, não estava mais frequentando os cultos, e hoje tem a possibilidade de a gente ver nas aulas, né, nos cultos online, pessoas que não frequentavam mais as igrejas, né, e não assistiam mais a palavra de Deus, hoje estão recebendo. Então, sim, de alguma forma, o nome do Senhor está sendo glorificado, além, de fato, de pessoas, né, que estão sendo curadas, que estão, né, recebendo de volta a saúde. Então, em tudo isso, sim, Deus é glorificado. Amém. E uma situação grande que vai acontecer sobre a Terra, por quê? Porque a situação de epidemia hoje não se compara ao que está por vir, porque no período da grande tribulação haverá uma sequência de situações exatas que vão concordar com o que a Bíblia diz, o que a Bíblia disse há mais de 2000 anos atrás. Então, e haverá profetas, né, haverão homens que vão profetizar: ó, amanhã vai acontecer tal coisa, e tal coisa acontecerá. Então, o Apocalipse, por exemplo, fala das duas testemunhas, fala dos 144 mil, das 144 mil testemunhas. Então, falam de homens que estarão lá, que não é a igreja já vai ter sido arrebatada, mas que haverão homens que mostrarão para o mundo, né, os juízos, assim como aconteceu lá com Moisés. Moisés não falava depois que a praga tinha acontecido, né? Moisés falava antes da praga começar. Moisés falava: ó, amanhã vai acontecer tal coisa, e acontecia. E isso vai acontecer para que o nome do Senhor seja santificado. Quem pode ler, por favor, em Lucas 11, versículo 2? Então, ele nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nosso, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia,
Tá ótimo. Tá ótimo. Perdoa-nos. Oi? Tá ótimo. Era só o versículo 2 mesmo. É só o comecinho da oração. Jesus começa a sua oração, obrigado, Davi. Jesus Tá. começa a sua oração falando que nós temos que falar, né? Pai, a gente vai falar do Pai daqui a pouco. Santificado seja o teu nome. A gente não tem noção do que Jesus está falando para a gente orar, né? Mas ele diz: venha a nós o teu reino. Então, de fato, o nome do Senhor precisa ser santificado no mundo, o nome do Senhor precisa ser glorificado. E isso vai se concretizar quando o reino de Deus vier sobre a terra, né? Através da manifestação dos juízos de Deus e através da manifestação do reino de Deus sobre a terra, o nome do Senhor vai ser santificado sobre o planeta. E essa tem que ser a nossa oração, que profetizou Ezequiel e Jesus nos ensinou a pedir, né? Que o nome do Senhor seja santificado. Ou seja, tudo aquilo que os homens fazem hoje na sua arrogância, na sua limitada sabedoria, né? Vivem como se Deus não existisse e sofremos as consequências, todos sofremos, porque somos seres humanos e ainda estamos nessa terra, ainda não recebemos o nosso corpo glorificado. Então a gente passa junto, mas todo poder humano um dia cairá por terra quando ele não terá mais controle da economia, da destruição da vegetação pelos incêndios, né, pelas doenças que hão de vir sobre o mundo, né, e, enfim, o poder do líder mundial, do anticristo, sendo derrotado. E esse Deus santo, esse Deus que é separado, esse Deus que é incomparável, ele nos santifica, né? Nós não somos literalmente santos, né? Nós, como igreja, falando agora como igreja, a igreja não é santa plenamente. Nós somos chamados santos. O apóstolo Paulo diz isso, se eu não me engano, em Romanos, no capítulo 1. Nós somos chamados para ser santos, ou nós somos chamados de santos. Romanos, no capítulo 1, versículo 7. Algum irmão, irmã que achar, pode ler, por favor. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu errei. Perdão, Rodolfo. Perdão. Eu li Coríntios. Tá. Perdão. Posso ler, então? Pode ler. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ótimo, obrigado. Então, nós vemos nesse versículo, por exemplo, né, Romanos 1,7, que diz que nós somos chamados para sermos santos. Então, esse é o convite de Deus. A gente vai na sua direção, para sermos santos, separados, diferentes. Alguém, né, eu ouço muito, até em canções, em pregações, falando sobre santidade, como alcançar a santidade, né, e tudo mais. Só que a santidade, ela é um atributo divino. Deus tem a santidade. Nós, seres humanos, igreja, nós não temos a santidade, né? Nós buscamos, né, essa santidade. Nós corremos atrás dela. Nós somos santificados, né? Nós passamos
por um processo de santificação. Esse é o alvo, né? A santidade pertence a Deus, assim como o amor, a bondade, tudo mais que a gente vai falar. Pertence a Deus e nós vamos em sua direção, mas nós não somos santos, literalmente falando. Deus é santo. Ele detém a santidade. E lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 8, Deus nos chama, Deus convida a gente a buscar essa santificação. Guardar, diz lá em Levítico 28, né? Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, Deus que é santo, nos santifica. Ele nos enxerga na pessoa, no sangue de Jesus, como santos. É Ele que nos santifica. Mas é importante a gente frisar que a santidade é só dele. Ele é o santo. Então, não tem igreja católica que canonize alguém e a pessoa se torna santo, ou alguém que bata no peito e diga que é santo. Nós buscamos a santificação. Até um bebê, até uma criança, quando ela começa, com dias de vida, raciocinar e perceber que se ela chorar, ela vai ter aquilo que ela quer, então ela mostra aí que não é tão inocente assim, né? Já tem algum tipo de malícia. Já manipula os pais. Exatamente, exatamente. Então, e aí que aumenta mesmo a força do choro, às vezes não sai lágrima mais, né? Já desde pequeno isso se comprova que nós não somos santos. E Deus, no chamado, na invocação da sua santidade, ele chama o seu povo de Israel para ser santo, ou seja, para ser diferente dos outros povos da terra. E desde a organização lá no deserto, né, das suas tendas, das suas barracas, né, da arrumação de tribo por tribo, qual tribo teria que ficar na frente de qual tribo teria que ficar do lado de qual, né, nas vestes que eles deveriam usar, em como eles deveriam fazer as suas necessidades, se relacionar, se casar, os contratos, o culto, o santuário, as vestes para acessar o santuário, os dias, a hora, o local, a forma, tudo isso, né, mostra a santidade de Deus, de alguma forma compartilhada com os seus filhos, né? Então, ele nos chamando para sermos santos, para sermos diferentes. Então, Israel, nesse chamado, ele se mostra como santo. E Deus, né, ele faz tudo isso por nos amar, né? Ele lá na eternidade, quando ele faz um plano, ele faz o seu propósito, o seu projeto, ele faz tudo isso, né? E quando ele nos vê, quando ele pensa em nós, ele nos ama, né? De uma forma infinita, né? Tremenda. E aí Deus revela mais um aspecto da sua pessoa, né? Que é o seu amor. E como, né, diz aqui essa frase, como diz a canção, né? Apesar de sua glória, seu poder, Deus nos amou. Como diz o louvor, apesar desta glória que tens, tu se importa comigo também. E Deus... em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor. É Theos Einai Ágape. Deus é amor. Deus é o amor. O amor nos amou. Deus, ele revela isso através de mais alguns títulos
também. Então, o primeiro deles que eu gostaria de citar é o Pai, né? Deus é citado como o Pai, né? Lá no hebraico, Avi, né? E depois no aramaico, Abba, né? E em algumas traduções, lá em Romanos 8, versículo 15, vai aparecer a palavra lá do aramaico, Abba. Então, o apóstolo Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, aí a Bíblia nos revela o grande amor de Deus. E Jesus é aquele que vai destacar a esse Deus como um pai, né? Deus é citado de diversas formas em todas as Escrituras, mas é Jesus que vai frisar esse título para Deus, esse reconhecimento de que Deus é Pai, que lá no grego é o Pater, né? Portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus. Então, o Pai que é o nosso, né? O Pater, o Avi, né? O Abba. Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que nos deu a vida, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama como ninguém, né? E nas Escrituras, né, Deus vai aparecer como, por exemplo, o Senhor Raá, né? O Senhor meu pastor, o Senhor pastor meu. Lá no Salmo 23, versículo 1, é um título bem conhecido para Deus, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é importante, né, como um pai e como um pastor, em nenhum momento Deus fala que nós vamos ser livres da dificuldade, da provação, do problema, né? Como um pai, como um pastor, ele vai nos colocar sim no vale da sombra da morte, ele vai nos colocar sim para comermos diante da presença dos nossos inimigos, ele vai sim trazer a sua vara, o seu cajado, vai ganhar a gente, mas é necessário para que nós possamos chegar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e estarmos na sua presença, na sua casa para todo sempre. Então Deus, ele revela o seu amor a nos tratar como os seus filhos, né, como aqueles a quem ele cuida. Então, por mais que ele seja soberano, por mais que ele seja justo, por mais que ele seja reto, não compactue com o pecado e seja santo, né, seja puro, ele resolveu nos amar. Ele resolveu mostrar o seu amor para conosco. Por quê? Né? Como diz lá no Salmo 134, Salmo 34, versículo 8, o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, né? Feliz o homem que nele confia. Então, a bondade de Deus, revelada aí no Salmo 34, 8, Jesus também diz que o Pai é bom, né? É uma bondade que é extrema, que é completa. Então, ao mesmo tempo que ele é justo, ao mesmo tempo ele é bom. Ao mesmo tempo que ele traz juízo, ao mesmo tempo ele perdoa, né? Esse é o nosso Deus, né? Deus cuida de quem ele ama, né? Então, por exemplo, a gente vai ver em Gênesis, no capítulo 22, Deus chama Abraão e pede para Abraão entregar o seu filho Isaque, né? Para que ele seja oferecido como um sacrifício, como um holocausto. E Abraão confia. Abraão entrega o seu filho, vai até lá. Mas Isaac, no meio do caminho, percebe que não tem nenhum animal para ser sacrificado, porque ele não sabia o que aconteceria. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Está aqui a lenha, está aqui o fogo. E aí, na nossa tradução, diz que Deus fala para Abraão, né? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então, Deus proverá, né? É o Senhor Iré, ou em muitos locais, Senhor Jiré, né?
Mas o Deus proverá é uma tradução, tudo bem, mas o Iré está ligado lá ao El Roi, né? É o ver, mostrar-se, né? Então Deus se fará ver. Ou seja, Abraão, ele fala para o seu filho, em outras palavras, o seguinte, né? Ao invés de Deus proverá, seria Deus se mostrará, Deus se revelará, Deus mostrará para si mesmo o Cordeiro. Então, é esse Deus que se revela, é esse Deus que, nas situações difíceis, ele se mostra, ele mostra que ele cuida, ele mostra que ele tem a provisão, né? E aí, em Gênesis 22:14, né, pelo que chamou Abraão aquele lugar, o Senhor Jiré, né, Iré, de onde se diz até no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, né, que é o Iré. Então, o Deus que ama, ele revela-se. E Deus é aquele que cura, é aquele que sara. Tem gente que tem até medo hoje, sei lá, não sei se a palavra é medo, mas abomina, né, esse título, mas é um título de Deus. Deus cura, Deus é poderoso para curar. E nós devemos buscar, né, orar, pedir a Deus cura. Tiago, na carta de Tiago, diz que se tiver alguém doente, chama o presbítero, vamos orar por ele. Então, Deus é o Deus que ainda cura também. Êxodo 15:26, né, Deus fala lá para Israel e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, sim, Deus é poderoso para curar, né, para sarar, e ele pode realizar isso, né, ainda hoje. Então, não tem problema nenhum. E Deus usa pessoas ainda hoje para curar enfermos, né? Deixa eu ver aqui. E o Senhor é aquele que dá paz, né? Dar paz no sentido de unir pessoas que estão brigadas, né? De acabar com a guerra, e de dar paz no sentido de dar tranquilidade mesmo em meio à guerra. É uma paz que excede todo o entendimento. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, é Gideão que dá esse título para Deus, né? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz, o Senhor é Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofri dos Asbieritas. Então, o Senhor Shalom, né? Eu sou Shalom. É um título que Gideão oferece para Deus, que é aquele que dá a paz. E o último dessa parte aqui é o Deus perdoador, El Nosso. Salmo 99:8 diz: Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Então, Deus que lhe perdoaste, né? Um Deus perdoador. É esse Deus que ama. Então, por amar, ele revela a sua provisão na hora certa. É um Deus que cura enfermidades. É um Deus que dá paz, que excede todo entendimento. E é um Deus que perdoa ao pecador. Então, ainda que ele seja justo e na sua justiça, ele teria que trazer o juízo sobre quem erra, mas ao mesmo tempo ele é amor. Então, por amar, ele perdoa. Só que ele não perdoa simplesmente, não vou levar em conta esse pecado, né? Então, ele tem um plano, ele tem um projeto para trazer o perdão de uma forma justa. Então, se todo pecado merece um juízo, ele vai trazer o juízo. Só que alguém entrou no nosso lugar, alguém entrou na nossa frente. Então, vamos dizer, né, que nós estávamos igual nos filmes, né, com um revólver apontado para a gente, e alguém dispara um revólver.
mas lá a pessoa do filme vai e entra na nossa frente e sofre a bala no nosso lugar. Então, ele é um Deus justo, ele envia o juízo. Só que como ele ama também, então ele entra na nossa frente, e é por isso que Jesus veio, e é por isso que Jesus morre no nosso lugar. Então, Jesus morre para que o perdão do Pai nos alcance. Esse é o nosso Deus, um Deus que, ao mesmo tempo, é santo e reto e justo, e, ao mesmo tempo, ele é um Deus que ama, como um Pai que perdoa, que cura e que manifesta a sua bondade. Então, ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, ele é um pai que cuida dos seus filhos, ao ponto de enfrentar, né, tudo aquilo que nós merecíamos, né, o castigo que nos traria essa paz. Jesus Cristo, ele vem justamente para enfrentar o pecado, para enfrentar Satã, para enfrentar a morte. Então, ele sofre todas as consequências da ira de Deus sobre ele para nos trazer o perdão. Esse Deus amoroso. E, por amar, ele demonstra a sua fidelidade, e aí ele estende, o seu perdão, nos oferecendo uma proposta. E ele é fiel para cumprir com as suas propostas, com as suas alianças. Ele fez alianças ao longo da história da humanidade, ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e ele é fiel para cumprir todas essas alianças. Ainda que Adão tenha falhado, ainda que Noé tenha falhado, Abraão, Moisés, Davi, todos eles, ainda que a humanidade tenha falhado, ainda que o povo de Israel tenha falhado e ainda que a sua igreja tenha falhado, Deus é poderoso para cumprir, a sua aliança, que é eterna. Então, se ele prometeu nos dar um novo céu e uma nova terra, ele vai cumprir. E é por isso que Jesus ele vem. Ele não preparou uma nova Jerusalém para ficar deserta, para ficar inabitável. Não, ele preparou para nós. E por isso, ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção. Jesus Cristo é aquele que entrou na nossa frente. Assim como Abraão tinha medo, dos inimigos que poderiam vir contra ele depois dele ter derrotado os exércitos de 4 reis, de 4 reinos. Mas Deus se apresenta. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então Abraão estava protegido, o Senhor até morreria no lugar do Abraão. E ele é o nosso libertador. Segundo Samuel 22, 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Essa é a proposta de Deus, nos libertar do pecado, nos libertar da morte. Deus é amor. E Deus, como um pai, como um pastor que cuida de nós, que se revela, que perdoa, que manifesta a sua fidelidade, que se coloca como nosso escudo, como a nossa proteção no dia mau, e é aquele que é o nosso libertador, como um rochedo, como aquele que não muda, como lugar forte, como nosso escudo, nossa proteção. Ele é aquele que é o líder do exército, aquele que vai na frente, nosso estandarte, nossa bandeira, que nos liberta. É interessante pensar sobre essa questão da libertação ou de uma liberdade, porque, como a gente tem falado desde o primeiro dia, Deus é aquele que é aquele que não tem fim, aquele que está além, de tudo que a gente possa alcançar. Se ele está além do tempo, se ele está além do espaço físico, se ele está além em todos os seus
atributos, né? Tudo está em seu controle, em sua mão. Ele é um Deus livre. E como ele é livre, ele está acima de qualquer regra, acima de qualquer limite. E é interessante que o convite de Deus é com que a gente vá em sua direção. A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus vai criar o homem, quando Deus vai criar Adão, Deus fala que façamos Adão à nossa imagem, ou em outras palavras, né, ali é um acraseado, né, para a nossa imagem. Então Deus cria Adão, Deus modela Adão com o objetivo que Adão, com que a humanidade alcance a sua imagem, não que seremos Deus, né? Não é nada disso, longe disso. Mas o Deus que criou o homem, ele nos criou com a possibilidade de alcançá-lo. E como a gente, né, não teria capacidade alguma de fazer isso, ele já tinha um plano. E o que ele fez? Ele se esvazia e se torna um de nós, para que a gente possa ser mais próximo, para que a gente possa conhecê-lo. E o convite de Jesus é nos apresentar a esse Deus maravilhoso, porque ele esteve lá, né? Ele sabe o que é ser Deus. Então, ele, na sua humanidade, ele se revela para nós. E o que ele faz? Ele vai nos libertando do pecado, nos libertando da morte, e aí vai nos oferecendo a possibilidade de sermos eternos. Ele vai nos oferecendo a possibilidade de nós amarmos, de sermos bons, de sermos santos, né? Como ele. Em que sentido? O povo de Israel, para demonstrar que ele era um povo santo, eles tinham os seus rituais, a sua organização, a sua forma de mostrar que ele era diferente dos outros povos. E hoje, né, o convite de Deus, mais do que a roupa é importante, sim, tudo, né, em nosso corpo é importante, sim, mas, infelizmente, hoje há uma inversão, onde as pessoas que servem a Deus querem se parecer com o mundo em muitos aspectos, mas o convite de Jesus é o contrário. Mas mais do que roupa, tatuagem, qualquer outra coisa do tipo, o convite de Deus, principalmente para a sua igreja hoje, é com que a gente aprenda com Ele a perdoar, a sermos bons, a sermos santos. Por mais que nós não sejamos bons na sua plenitude, nós não sejamos santos em. Opa, estão aí? Estão me ouvindo? Sim, 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 sim. Deu uma caída na internet, né? Mas voltei. Como eu estava falando, Deus é bom, perfeito em tudo que faz. Deus é santo, é puro, mas nós até quando a gente tem uma ação de bondade, nós não somos plenamente bons. Nós, por exemplo, quando vamos fazer alguma coisa boa para alguém, por mais que a gente fale que não, mas de alguma forma a gente acaba, né, a nossa mente acaba nos levando a esperar algum tipo de reação da pessoa. Eu não estou dizendo algum tipo de recompensa física, né, da pessoa nos dar alguma coisa depois, mas de pelo menos um sorriso. A gente espera que a pessoa esboce que ela está feliz por alguma coisa que a gente está fazendo. Então, assim, nós
sempre fazemos algo esperando alguma outra coisa. Nós não somos bons por natureza. Então, o convite de Jesus é com que a gente procure ter atos de bondade, né, de benignidade. Então, o convite do Senhor é com que a gente busque a imagem do Senhor Deus. A gente vai ser plenamente? Não. Mas o caminho nos leva em direção ao Senhor. Jesus Cristo é aquele que, como homem, ele foi a imagem de Deus, foi o único, na verdade, que alcançou essa imagem de Deus. Deus sabia, ao criar Adão, que o primeiro Adão não alcançaria a imagem, mas Jesus alcançou, né? Deixa eu ver o texto aqui, que vai dizer que Jesus alcançou a imagem, em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é a exata imagem da pessoa de Deus, né? Então, Jesus alcançou isso, né? E o convite de Jesus é que a gente caminhe junto com Ele, para que a gente possa conhecer quem é esse Deus, né? Então, quando nós falamos sobre Deus como o libertador, Ele quer nos libertar dessa natureza adâmica, dessa natureza de pecado, dessa natureza que vai morrer. O convite do Senhor é nos dar a liberdade que Ele tem, no sentido de que nós vamos ter a vida eterna. Nós não estaremos mais tão presos ao espaço e ao tempo. Interessante que depois que Jesus ressuscita, o corpo dele atravessava paredes, aparecia, desaparecia, né? E até comia, mas não estava dependendo de comida. Então, Deus, como um Deus que é livre, ele deseja nos dar uma liberdade muito mais daquilo que a gente possa imaginar. E tudo isso, né, Deus realizou através da pessoa de Jesus, quando ele morre no Calvário, né, e ele sofre ali toda a ira de Deus, tudo aquilo que os egípcios sofreram lá no Êxodo, tudo aquilo que lá no futuro o mundo vai sofrer, né, do juízo de Deus. Jesus, ele recebe a ira de Deus, toda a ira de Deus, ali naquela manhã, naquela tarde que ele passou na cruz, como nosso escudo, como aquele que foi na nossa frente, como aquele que levou a bala no nosso lugar, para nos garantir a vida eterna. E aí o convite de Deus é nos dar a vida eterna. A gente já leu esse texto lá na primeira aula, quando nós nos questionamos se é possível conhecer a Deus. Alguém pode ler, por favor, João 17, versículo 3? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ótimo, obrigado, André. Então, esse é o plano do Senhor, esse é o convite de Jesus Cristo. O inimigo, ele tentou colocar o seu trono ao lado do trono de Deus, de forma arrogante, de forma soberba. Mas Deus, ele quer nos levar para nos assentarmos junto com ele no seu trono. Mas ele tem um caminho para nós. Ele quer compartilhar, e ele compartilhou a sua glória conosco. A Bíblia diz que se nós sofrermos com Cristo, com ele seremos glorificados, com ele reinaremos. Então, o convite do Senhor é nos levar para o seu trono, ou seja, o convite do Senhor é nos levar a conhecer ainda mais quem ele é, o que ele pode fazer e o que ele fará, não só pelos homens,
não só pelos anjos, mas por tudo aquilo que ele ainda pode fazer na eternidade. A eternidade nos espera. Então, que nós nunca possamos chegar ao ponto de achar que sabemos a Bíblia toda, ou sabemos, nós conhecemos a Deus totalmente. Porque o convite de Deus é se apresentar para nós, se mostrar, se revelar para nós na eternidade. Não se canse de buscar esse Deus. Se a gente não entende o que está acontecendo hoje, se não tem sentido algum, a gente está servindo a Deus, mas alguma coisa está dando errado, a gente acha que não merece estar passando pelo que nós estamos passando, que o nosso coração possa encontrar nessas palavras de conforto. Deus é soberano. O final vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo, porque da mesma forma que Deus traz a sua justiça, mas Ele também é amor. Aqui a gente, nesse slide, né, nessa última tela, a gente conclui como uma revisão daquilo que a gente apresentou, né, e para nos direcionar um pouco, lembrando que não são apenas esses os títulos, os atributos que as Escrituras trazem para Deus, existe muito mais, mas a gente tem a eternidade para conhecê-lo, então fica tranquilo. Elohim como Deus plural, ou seja, 3 pessoas que detêm os atributos divinos, que são únicos e raros, que têm todo o poder, né? O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, ama, né? Esse Deus triuno, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, eles já se amavam, eles já formavam uma unidade em amor e eles revelaram esse amor, né? Através da sua misericórdia, através das curas, através da paz que Ele nos dá no nosso interior, através da sua proteção, se revelando para nós como um pastor e como um pai que é bom. É por isso que Ele é santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. E como El Olam, Deus eterno, não tem começo, não tem fim, está fora do tempo. E como Ele é ilimitado, está em todo lugar, o Senhor chamar. Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? E o que poderia ter acontecido. O El Roi, o Deus que veio, o Eldot, o Deus da sabedoria. Por isso ele cumpre o que diz, né? Ele é o Deus zeloso, ele é o Deus fiel, ele é o Deus justo, né? Já que ele disse, ele vai cumprir. Se foi Deus que prometeu, ele vai fazer, né? E ele não, de fato, não está preso a nada, como eterno, né? Ele não está preso a nada, ele é espírito e quer nos dar a liberdade, ele é o nosso libertador, ele quer nos fazer espírito também, né? E, por último, o nome, né, o Eu Sou, ele se revela como autossuficiente, né? Ele existe por si mesmo. Nós estamos, mas ele é. Por isso, ele é imutável, o penhasco, a rocha eterna. Ele é o Altíssimo, El Elyon, está acima de todos os deuses, né? Está acima de todas as autoridades, está acima de todas as entidades. Ele é a nossa bandeira, é o nome dele que nós levantamos, porque ele é o nosso líder, ele vai à frente, né? Ele é o Senhor dos exércitos, né? E o nosso legislador, aquele que nos instrui, aquele que nos traz as leis. E por ser superior em tudo, ele é superior a tudo, né? Tempo, espaço, poder, amor, bondade. Ele é soberano, ele é o Adonai. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. A nossa proposta é nós fazermos alguma atividade bem parecida com a atividade que a gente fez lá em biologia. Então, a gente vai trazer alguns questionamentos, que não é só simplesmente copiar e colar, né? A gente vai trazer alguns textos, algumas questões,
e vai trazer uma referência daquilo que a gente falou para você aí analisar, pensar. Então, assista às aulas novamente, releia o material para poder responder, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, Aqui tá tranquilo. ótimo. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer no particular, algumas pessoas me mandaram perguntas no particular, eu respondi, depois eu respondi aqui sem, né, sem dar a entender. Podem ficar à vontade de trazer o questionamento, tá? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um, a família de cada um e abrir a nossa mente para que a gente possa conhecê-lo, né? Se Deus, ele porventura no passado ele manifestou algum poder dele, por exemplo, como o Deus Rafá, né, o Deus que cura, e hoje talvez ele não esteja mais manifestando esse poder, não é que ele mudou, é porque lá a gente precisava conhecer o Deus que cura. Quem sabe hoje a gente precisa conhecer a Deus por um outro aspecto. A gente, como ser humano, quando a gente perde alguma coisa, a gente chora, a gente lamenta, né? Mas lá na frente a gente vai compreender, né? É como um pai, né, que nos proíbe de alguma coisa e a gente chora, a gente lamenta, a gente não aceita, mas Deus sabe por que nós fomos proibidos de alguma coisa no passado, né? Ele não nos permitiu viver, provar de alguma coisa, né? A gente chorou como um filho, como qualquer outra, como uma criança, mas Ele é Deus, Ele está no controle de tudo, Ele permanece soberano e Senhor, né? O Adonai. Então que a gente possa continuar a servi-lo, né? E seguir até o fim, porque a eternidade nos espera. Que o Senhor Jesus fique com cada um e até algum dia. Deus abençoe e abraço a todos.